Senhor, nós cantamos muitas canções aqui nessa noite, já passamos por outros momentos e em todos eles temos dito, Senhor, o quanto o Senhor é digno, o quanto o Teu nome é poderoso, é sobre todas as coisas, é honrado, o quanto o Senhor é tudo para nós. Nós expressamos aqui diversas falas de adoração, e muito obrigado por ter esse momento tão precioso, Pai, contigo e com todo o teu povo aqui reunido nessa noite. Abençoe-nos agora, Senhor, como quando vamos para a tua palavra, que ela seja poderosa nas nossas vidas e corações, reafirmando, restabelecendo convicções, ajudando-nos a rever do que for necessário, nos resgatar do que precisamos e em tudo, Senhor Deus, alcançando cada propósito do Senhor para as nossas vidas. Nos abençoe aqui e agora, é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Bem, nós estamos aqui agora nesse instante para a palavra de Deus e viemos aqui num domingo muito especial, após dois dias muito especiais de festa que o Senhor nos deu. Como foi especial, nós estamos aqui na semana passada, celebrando o nosso aniversário de igreja, e hoje nós estamos aqui dando sequência à nossa caminhada de culto, de adoração, de celebração ao Senhor, hoje num tempo tão especial de ceia, também participar da mesa do Senhor. E hoje, a mensagem que nós vamos refletir aqui nessa noite, eu chamo ela de a riqueza da graça. A riqueza da graça do Senhor, porque Jesus Cristo, Ele é a solução, mas Ele é solução enquanto graça de Deus. Não se trata de algo que nós não merecíamos, e nós precisamos nos lembrar disso, nesse tempo que nós iremos participar da ceia, mas também estamos iniciando um assunto aqui do nosso mês de missões. Nós precisamos falar sobre graça, nós precisamos falar sobre a salvação em Jesus Cristo, porque a igreja de Jesus Cristo é uma casa de salvação. É o lugar onde nós podemos nos achegar e aproveitar disso para as nossas vidas, e é um lugar do qual nós sempre vamos rever e voltar a esse tão tremendo e tão maravilhoso assunto. Um cântico muito antigo, um hino que eu gosto muito, ele diz assim: se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. E a gente proclama a mensagem da cruz olhando para a palavra de Deus, voltando e revendo essa experiência marcante que transformou as nossas vidas, participando da ceia do Senhor, mas também executando na nossa vida a transformação e o impacto que a mensagem da cruz transformou para nós. Então, como é maravilhoso viver essa mensagem, proclamar essa mensagem, e hoje, mais uma vez, nós vamos, de uma forma abençoada, aproveitar do que ela tem para as nossas vidas. Então, convido você que abra a sua Bíblia, o celular, na carta de Paulo aos Efésios. Nós vamos ler aqui no capítulo 2, os versículos que estão de 1 a 10. Efésios, Novo Testamento, capítulo 2, de 1 a 10. Efésios 2, de 1 a 10. Antes que nós leiamos, eu farei uma leitura aqui na NVI. É importante a gente só se atentar que Efésios é uma carta que vai falar essencialmente sobre a igreja de Jesus, e aqui no capítulo 2 especificamente, nós vamos ter dois assuntos. Do primeiro versículo até o versículo 10, nós temos essa mensagem, esse texto que fala sobre a nova vida em Cristo, que é a vida que aquele que foi salvo por Jesus experimenta. E na sequência do texto ele vai falar sobre a igreja, que é a reunião destes salvos em Cristo. Nós aproveitaremos essa primeira parte, da qual nós leremos agora, Efésios 2, de 1 a 10, que aqui na NVI,
O título aqui do recorte é A Nova Vida em Cristo. Acompanhe comigo o que o texto da palavra de Deus nos diz. Paulo dizendo ali àqueles irmãos, ele vai dizer assim: vocês, irmãos, estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira, mas todavia, Deus que, atenção aqui, que é rico em misericórdia pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir, olha aqui de novo, a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não acontece por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Irmãos, esse é o texto do qual nós vamos nos dedicar aqui nessa noite. Eu quero, antes de seguir aqui aos pontos que nós vamos cobrir, fazer alguns destaques desses versículos que nós lemos aqui. Os versículos 1 a 3 vão nos dizer como aqueles irmãos estavam. Paulo está falando com eles e demonstrando aqui uma condição de passado para eles. E Paulo vai dizer como eles estavam sem Cristo. Paulo vai dizer como eles estavam antes de serem salvos, antes de receberem a salvação em Jesus Cristo. E a mensagem única de Paulo para eles é: vocês estavam mortos. Mas como é isso? Paulo estava escrevendo uma carta para cadáveres? É claro que não. O que Paulo estava querendo dizer aqui é que aqueles que antes de Jesus estavam naquela condição sem Cristo, estavam espiritualmente mortos. Mortos como? Nas transgressões e pecados, mortos seguindo o mundo, mortos vivendo na desobediência a Deus, na total e completa desobediência a Deus, mortos satisfazendo as vontades da carne, seguindo os seus próprios pensamentos e desejos. E por natureza, a natureza herdada de Adão, segundo o que a Bíblia nos traz, todos eles eram merecedores da ira. Essa era a condição daqueles que estavam recebendo essa carta aqui de Paulo. Em dado momento, Paulo diz que isso aqui não tinha a ver somente com o passado deles, mas Paulo no versículo 3, inclusive, se inclui no pacote quando ele fala disso. Mas no versículo 4 e 5, Paulo vem dizer assim: apesar daquela condição, houve uma solução, houve uma porta, houve uma saída, porque Deus entra nessa história, simples assim. Deus que é rico em misericórdia, por meio do grande amor com o qual Ele amou a eles, nos amou, Deus nos deu vida. Para os que estavam mortos, Deus deu vida com Cristo. Essa vida acontece a partir de Cristo, enquanto eles ainda estavam mortos. E aí a gente está sempre falando dessa condição espiritual que é a que Paulo está falando. E o versículo 6 a 8, Paulo vai dizer como isso acontece. Ele vai dizer: tudo isso aconteceu, e olha que interessante aqui, tudo isso aconteceu quando Deus nos ressuscitou com Cristo, quando Ele nos elevou, quando Ele mudou a nossa condição. E tudo isso para quê? Tudo isso para uma finalidade, para mostrar no futuro a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada por sua bondade para conosco, de novo, em Cristo Jesus. E no versículo 9, Paulo fala: mas lembrem-se de que tudo isso aconteceu pela graça, ou seja, por um favor que vocês não mereciam.
Deus não amou e fez tudo isso porque de alguma forma vocês fizeram por onde para que Deus devesse algum tipo de obrigação a vocês pelo que vocês teriam feito. Não, mas foi por graça tão somente, não por obras, para que ninguém possa se achar o tal, se achar merecedor, se achar que de alguma forma alcançou salvação porque demonstrou algo a Deus. Não, ninguém demonstrou algo que justificasse a salvação. E no versículo 10, Paulo vai dizer, então, aqueles irmãos, então, depois de todo esse processo de mortos se depararem com o amor de Deus e serem ressuscitados com Cristo mediante a obra que Cristo faz, existe uma nova condição a esses aqui a quem Paulo escreve, quando ele vai dizer, agora somos criação de Deus, feitas em Cristo Jesus, e tudo isso para um propósito, para as boas obras das quais Deus as preparou. Basicamente é isso que esse texto ele está falando aqui para nós e nós vamos explorar nessa noite. Irmãos, todo esse texto aqui ele vai falar sobre essa riqueza de Deus, que tem a ver com a graça, que tem a ver com o plano de Deus, que Deus elaborou e fez para nós. Irmãos, é de suma importância nós entendermos isso, que nós somos salvos mediante toda essa riqueza da graça de Deus. A igreja de Jesus precisa entender isso, porque se nós não entendermos a riqueza da graça de Deus demonstrada a nós não teremos uma resposta adequada mediante aquilo que nós devemos ter. Nós não vamos ser corretos, nós não vamos adotar a postura correta que nos cabe. Porque o evangelho, irmãos, é algo grandioso. E algo grandioso que requer da nossa parte uma resposta grandiosa também. E nós não podemos nos esquecer disso. Então isso é de suma importância que a gente pense nessas coisas. E eu destaco isso, porque no nosso tempo, nas nossas vidas, durante as nossas épocas e gerações, isso tudo tem sido esquecido. Isso tudo tem sido diminuído. Irmãos, o homem moderno, o homem dessa época nossa chamada pós-moderna, é o homem que está muito voltado para o aqui e agora. Ele está focado nisso, e esse mundo, essa época, essa geração, esse tempo, tudo que esse mundo oferece, tem se tornado cada vez mais atrativo, ou mais atraente para o homem desse tempo. E tudo isso, de alguma forma, começa a encantar os homens de uma tal forma que essa proposta do evangelho começa a se diminuir, começa a se esvaziar, começa a se tornar pequena diante do que ela realmente é. E o grande problema disso é que esse grande projeto de Deus que Paulo fala é grandioso, é uma riqueza incomparável, todas essas expressões que Paulo diz, tudo isso começa a se tornar menor, começa a se tornar parte da vida das pessoas. Começa a se tornar simplesmente um rótulo para a vida. Então eu sou uma pessoa desse meu tempo, eu vivo minha vida e sim, eu também sou cristão. Eu também sigo esse Jesus. Eu também sigo e digo que esse Jesus aí, ele sim, pode ser o meu Senhor, por que não? E as pessoas entram numa atitude religiosa que não condiz com o evangelho, essa é a verdade. Porque as pessoas, de alguma certa forma, elas não vivem uma vida que compreende essa resposta grandiosa que o evangelho exige e requer de nós, de uma forma poderosa, visto que ele provém da riqueza de Deus, dessa grande graça de Deus manifestada a nós. Então as pessoas lidam com o cristianismo, lidam com o evangelho, lidam com o relacionamento com Deus e com Jesus, com uma simples agenda, com uma simples a atitude de participar de uma igreja, de estar num hall de uma igreja quando fazem. As pessoas se acomodam, algo que a gente viu a semana passada, acho que o Carlos Eliseu falou isso. As pessoas se acomodam em ser meio adorador, em ser meio discípulo, em ser meio obediente, em ser meio comprometido. Se comprometer demais, não, eu tenho muitas coisas a comprometer. Obedecer tudo, mas esse evangelho é muita ruptura radical, isso me desconforta, eu não preciso ser tão obediente assim. Olha, se de alguma forma eu for à igreja, eu já sou um adorador, eu de alguma maneira, eu estou fazendo o que muitos não fazem, então eu já estou melhor que muita gente.
Só que não, irmãos, o evangelho ele não é de partes, mas ele é de totalidade. Nós podemos ver isso muito bem claramente ilustrado no Evangelho de Mateus, capítulo 13. Nós vamos ver ali duas parábolas em sequência, dos versículos 44 a 46, em que Jesus vem dizer que o reino dos céus, ele tem a proporção de coisas muito grandes, as maiores possíveis. Aquelas parábolas vão equiparar o evangelho, num termo ilustrativo, como se fosse um tesouro escondido no campo, do qual um homem, quando descobre esse tesouro no campo, ele vende tudo que ele tem para comprar aquele campo e não perder a chance de ter aquele campo com aquele tesouro. A outra parábola vai dizer assim que um explorador de pérolas, um especialista em pérolas, alguém que conhecia, manjava de pérolas, ele negocia, ele transita no meio em que tudo isso faz parte do dia a dia dele, mas diante de todas as pérolas das quais ele já viu, ele já conheceu, ele já se deparou, num dado momento ele encontra uma pérola da qual ele fala: essa tem grande valor, essa é destacada, essa eu não posso perder, e ele vende todo o acervo de pérolas dele, ele vende toda a coleção de pérolas dele, porque ele não pode ficar sem aquela pérola. É isso que Jesus está querendo dizer sobre o que o reino dos céus de fato é. São duas situações que mostram em que essas pessoas colocam o tudo que elas tinham em favor de algo que elas encontraram, porque elas entenderam o valor daquilo. E assim é o evangelho, meus irmãos. A grande pergunta que nós temos que nos deparar hoje é se de alguma forma a gente tem entendido o valor que o evangelho é, que Jesus é, que a vida com Deus de fato é. Porque se você não entende o valor que o evangelho é, como que você vai abrir mão de tudo em favor do evangelho? No nosso tempo nós temos encontrado pessoas que negociam, que abrem mão, que fazem pela metade, que são meio tudo, porque afinal de contas não se encontraram com a grandeza da riqueza do evangelho. E essa é a grande primeira pergunta e questionamento que nós devemos fazer nessa noite diante disso tudo. Porque afinal de contas, o que Jesus fez, o plano de Deus, a manifestação de Deus tem se diminuído. Esses dias eu estava numa classe, numa das nossas aulas com os nossos jovens, na EBD, Escola Bíblica, eu falei para eles, eu disse assim: o homem do nosso tempo, ele tem tratado o evangelho como se fosse assim: eu estou devendo R$25 no comércio da esquina. E aí a gente chegava até Jesus e falasse assim para Jesus: Jesus, eu estou devendo 25. É 2 notas de 10 e uma de 5. Você me empresta para eu ir lá? E Jesus, de uma forma bondosa, generosa, R$25, a gente fosse lá. Ufa, paguei, tirei esse peso das costas. O homem do nosso tempo não tem pensado na grandeza do evangelho, é por isso que ele não está muitas vezes sim disposto a viver toda a proposta do evangelho. Ele não entendeu a grandeza do que aconteceu para a vida dele. E é disso que nós vemos na grandeza que esse texto de Efésios vai nos dizer aqui. Primeiro ponto que eu quero destacar aqui para nós nessa noite, o texto vai dizer que, irmãos, nós temos que nos atentar a isso aqui, porque isso tem a ver com os irmãos a quem Paulo escreveu, isso tem a ver com a vida do próprio Paulo, isso tem a ver com as nossas vidas de cada um de nós aqui. E aos que são de Jesus podem dizer isso: estávamos mortos. Todos a partir de Adão pecaram e destituídos foram da glória de Deus. A gente precisa entender esse destituído o que é. Às vezes a gente usa também aquela palavra, separados foram da glória de Deus. Mas separado não é uma palavra justa, porque afinal de separado você pode separar de uma certa situação, mas você está no mesmo nível. Mas o destituído prevê essa situação da queda, essa separação de alguém que foi inferiorizado diante de uma situação. Todos pecaram e destituídos, caíram, eles saíram de um patamar elevado que condizia a glória, a presença, a possibilidade de estar na presença de Deus, foram separados da glória de Deus. E o que é essa glória de Deus? Essa possibilidade para a qual Deus criou o homem para viver, que tem a ver com a sua presença. E aí, o que a Bíblia vai nos apontar é que essa destituição, esse destituir, esta separação, este cair, resulta no quê? Resulta na morte, simples assim.
na morte espiritual. Romanos 6,23 vai nos dizer: o salário do pecado é a morte. O que esse versículo está querendo nos dizer? O resultado do pecado é a morte. O pagamento pelo pecado é a morte. A recompensa, o que você recebe pelo pecado, em troca do pecado, em consequência do pecado, é a morte. É disso que ele fala. O salário, o resultado. E essa morte, de novo, não tem a ver com a morte física, biológica, desse corpo, dessa natureza nossa aqui. Ela é finita, ela vai acabar também, mas o que o texto está querendo nos dizer tem a ver com o salário, o pagamento pelo pecado é a morte espiritual. Mas apesar dessa morte que aconteceu, Deus ainda assim nos amou. João 3,16 vai nos dizer isso. O versículo 4 desse texto que nós lemos vai nos dizer isso. Só que o que acontece? Toda medida justa e correta de amor nos leva a uma ação. E não é diferente para com Deus. Só que como Deus agiria em prol do amor dele, se Deus ele é santo? Nós cantamos aqui hoje sobre a santidade de Deus. E essa santidade de Deus não é alguma coisa assim, que Deus é um pouco melhor que a gente. Não, ele é totalmente diferente da gente. Ele é totalmente perfeito. E Deus também, um outro atributo aqui importantíssimo de Deus, Deus é justo. Como diante da sua justiça, como diante da sua santidade, Deus poderia ter uma atitude em correspondência ao amor dele por nós e resolver essa situação. Como isso poderia ser feito? E aí o segundo meu ponto dessa noite tem a ver exatamente com o que Deus fez. O plano de Deus chamado Jesus Cristo. Plano de Deus chamado Jesus Cristo que veio como o Cordeiro de Deus a ser sacrificado, a arcar com o preço do pecado, para satisfazer a justiça de Deus. O que nós vamos ver no Antigo Testamento? O Antigo Testamento prepara campo, ele faz a referência para o Novo. É que quando na lei de Moisés alguém pecava, todo o salário do pecado, toda a consequência do pecado é a morte. Todo mundo que pecava merecia a morte, mas para não morrer, segundo previa a lei judaica, a pessoa ia lá, encontrava um animal perfeito, em estado excelente, levava ele para ser sacrificado, e uma vez morto, aquele animal sacrificado expiava a culpa, ele compensava a culpa do pecador. O pecador merecia a morte, mas ele pagou pelo pecado de alguma forma que ele cometeu, com uma morte, mas não a morte dele, foi um escape, uma expiação, uma forma de compensar aquilo que havia acontecido. Essa era uma ideia de que vinha do animal substituir o pecador na morte, expiar a culpa. E então o pecador poderia voltar para casa justificado. Mas para cada pecado que ele cometia, ele tinha que trazer um animal para sacrificar e fazer a expiação do seu pecado. Para cada ato ele devia fazer isso, mas João 1,29 vai nos dizer, nós lemos aqui hoje já nessa noite, quando João Batista diz, ele olha para Jesus e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E foi exatamente, irmãos, isso que a vinda de Jesus representou. Deus enviou Jesus ao mundo com um propósito. Lucas 19,10 vai nos dizer, o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus veio ao mundo e viveu uma vida impecável, Jesus não pecou. E ele foi levado à cruz e morto injustamente. Jesus não foi crucificado porque ele cometeu um crime e ele mereceu ser sacrificado por aquilo. Ele não foi à cruz porque de alguma forma ele merecia aquela penalização. Mas Jesus injustamente ele foi levado à cruz do Calvário para ser sacrificado ali. E quando Jesus ele é sacrificado, Jesus morre, ok? Jesus morre. Só que Jesus não tinha pecado. O salário do pecado é a morte. Mas como assim então poderia estar morto aquele que não cometeu nenhum pecado? E essa é a grande beleza do Evangelho.
Rafa pregou esses dias, falou sobre Davi, lá em Salmos 16:10, apontando profeticamente para o que o Cordeiro de Deus haveria de ser. Quando Jesus morre, Deus, mediante a sua justiça, olha para Jesus e fala: ele morreu, mas ele não merece a morte, porque ele não pecou. Ele é impecável, sem pecado. E é por isso que Deus ressuscita Jesus dos mortos. Porque a sepultura não merecia Jesus. Jesus, ele era o santo, o Cordeiro de Deus, imolado, derramado. Ele satisfez a justiça de Deus. E ele, como santo de Deus, não poderia permanecer na sepultura. É por isso que Deus o exalta. É por isso que Deus o levanta da morte. É por isso que Deus dá toda a autoridade, confere a ele todo o poder, majestade das coisas que nós já cantamos aqui. Porque ele não merecia ficar na morte. Nós, quando nós pecamos, o salário, o resultado, o pagamento pelo pecado é a morte. Mas Jesus, embora tenha sido levado à morte injustamente, ele morreu, mas Deus falou: você não, você vence a morte, porque você não tem pecado. Simples assim. Mas daí, nós vemos então que é por isso, irmãos, que nós olhamos para essa experiência da cruz. Ela é linda, ela é maravilhosa, porque Jesus foi vitorioso. A morte, ela teria chance sobre qualquer um de nós, porque estaria lá o pecado das nossas vidas registrado. Mas Jesus não. Jesus, ele era de fato perfeito, excelente diante de Deus, ele não pecou, e por isso que Deus o ressuscitou, Deus o elevou, Deus o exaltou, conforme Filipenses 2 nos mostra. Mas aí a parte linda da história, a vitória dele, que tem a ver com a ressurreição dele, não tem apenas a ver com ele, mas também é a nossa ressurreição, porque todo aquele que vai então olhar para Jesus vai poder ser salvo por ele. Tal como no Antigo Testamento, um animal puro, impecável, perfeito, era oferecido no lugar do pecador. Jesus, ele veio aqui à terra com uma única missão dada por Deus, de ser o Cordeiro de Deus, entregue em nosso lugar, preparado por Deus para que nós pudéssemos apresentá-lo e sermos justificados por ele. Nós somos justificados não porque a gente tenha feito alguma coisa, mas é porque a gente simplesmente olha para Jesus e diz para Deus: olha Deus, está aqui o Cordeiro que morre no meu lugar e expia todo o meu pecado. Ele paga o meu preço, porque eu reconheço que sem ele eu estava perdido. Eu não teria condições de ir à cruz e me justificar. Eu não seria ressuscitado. Mas o Cristo de Deus, o Cordeiro de Deus, ele vai para a cruz do Calvário. Ele morre, Deus o ressuscita. E quando Deus o ressuscita, conforme nós lemos aqui em Efésios 2, nós somos ressuscitados com ele. Essa vitória de Jesus não é só dele, mas é de todo aquele que crê em Jesus, que apresenta Jesus para Deus dizendo: ele é o meu Salvador, ele é o meu Cordeiro, ele pagou o meu pecado. Eu estava perdido, mas ele pagou a minha dívida, ele quitou. E essa chave da vitória, ela é maravilhosa, porque Jesus vence a morte e ele ressuscita e nos leva para esse estado de vitória. Não porque a gente tivesse mérito nisso, mas porque ele, graciosamente, Deus o Pai nos amou e preparou toda essa história pela qual a santidade de Deus fosse preservada, a justiça de Deus fosse satisfeita e o amor de Deus fosse derramado por nós, e tudo isso na pessoa de Jesus Cristo. E tudo isso é lindo, irmãos, porque uma vez que a gente foi destituído da presença de Deus por causa do pecado, segundo o que nós lemos aqui nesse texto, ele, por meio de Cristo, nós somos elevados às regiões celestiais. Jesus refaz o caminho, Jesus ressuscita e nos leva com ele de volta para a presença de Deus. Essa mensagem, ela é incomparavelmente a riqueza da graça de Deus exposta para nós, para mostrar realmente como o amor de Deus estava sobre nós e a bondade dele para nós, na pessoa de Cristo Jesus. Mas como assim, pastor? Eu aceitei Jesus e nada mudou, na verdade eu estava vivo, eu continuei vivo. Como tudo isso aconteceu? E aí é lindo a gente ver, porque toda essa ressurreição que a gente vive
tem a ver com o que o Novo Testamento vai nos dizer, que nós somos homem espiritual a partir de Jesus Cristo. Estávamos espiritualmente mortos no inferno, condenados ao inferno, mas quando Jesus ressuscita, Ele nos ressuscita e agora nós somos novo homem, o que a Bíblia nos chama de nova criatura. 2 Coríntios 5,17 vai nos dizer, se alguém está em Cristo, se alguém está em Cristo, é o quê? Nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez o quê? Novo. Em outras palavras, o que está nos dizendo esse texto é: se alguém está em Cristo, se alguém foi a Jesus, apresentou Ele como Cordeiro, santo, imaculado, como seu Salvador a Deus, clamou a Deus por meio do Cordeiro, ele alcançou salvação, o Cordeiro permitiu a ele ter a sua culpa expiada e ele é justificado, e a partir daí ele é nova criatura, ele espiritualmente ele deixa de ser morto para ser vivo agora. Ele passa a viver uma nova vida, a vida do homem espiritual, em que as coisas do homem, do velho homem, da natureza de Adão, não fazem mais sentido. Mas tudo se faz novo. O velho homem, o homem sem Jesus, ele não se importa com o pecado, porque ele está espiritualmente morto. A grande preocupação dele é se as pessoas vão ou não vão ver, se vão ou não vão julgá-lo. Mas ele não está se incomodado com o pecado. Mas quando Jesus vem morar na nossa vida, quando nós somos salvos, quando o Espírito Santo vem morar na nossa vida, tudo se faz novo, porque nós não somos mais escravos do pecado, nós não somos mais escravos do medo da perdição eterna, mas nós encontramos a liberdade que se há em Jesus Cristo. Isso é maravilhoso. Essa nova vida, segundo o que nós vimos no versículo 10, é isso que eu acho lindo, irmãos. O versículo 10 vai dizer que nós somos criação de Deus em Cristo Jesus. Esse versículo aponta para Jesus como o novo Adão. O homem espiritual, ele é segundo Jesus Cristo, o novo Adão, aquele que não pecou, aquele que não titubeou, mas nos deu uma nova condição de vida, e vida de verdade, não apenas para viver aqui alguns tempos aqui consagrados, vivendo a vida que a gente tem a viver para Deus enquanto estivermos nesse corpo aqui, mas a partir dele nós estaremos para sempre com Deus. Enquanto o outro Adão nos levou para o inferno, vamos dizer assim, junto com ele, com essa natureza, com o pecado que nós herdamos, adquirimos, o novo Adão, Jesus Cristo, nos leva para Deus. E o versículo vai nos dizer que ele nos leva para as obras que Deus preparou. Que obras? As obras que Deus criou para que a gente viva. Deus não criou o homem para que ele viva no pecado, para que ele faça aquilo que é ruim, aquilo que é destrutivo. Deus nos criou para a glória dele. A glória dele tem a ver com manifestação da bondade de Deus, do amor de Deus, da graça de Deus, de tudo aquilo que tem a ver com Deus, das obras do reino de Deus, obras de obediência, frutos do Espírito, fruto do Espírito Santo abundando na nossa vida. Deus nos criou para tudo isso, e tudo isso é aquilo que vai vir em resultado dessa nossa nova vida que a gente experimenta em Cristo Jesus. Essa é a mensagem da cruz, e aplicando para nós, a gente precisa refletir algumas coisas para nós aqui nessa noite, irmãos. Precisamos, diante de uma mensagem tão poderosa, pensar assim: ainda há muitos mortos. Sim, porque existem muita gente nos halls de membros da igreja, existe muita gente frequentando as igrejas, mas que são puramente religiosos. Existe muita gente que rebaixa a graça de Deus, que acha que é R$25 no final da esquina. Há muita gente que quer se contentar em entregar meia coisa para Deus. Há muita gente que não entendeu que essa graça maravilhosa esteve sobre nós e ela é incomparável. Muita gente que não entendeu que Jesus é o campo com o tesouro enterrado. Muita gente que entendeu que Jesus é a pérola maior que qualquer outra pérola que o homem possa encontrar na sua própria vida. Ainda há muita gente, sim. Ainda há muitos mortos. A nova criação em Cristo é essa vida da nova criatura, vinda de Jesus, um novo Adão. E nós precisamos olhar para as nossas vidas e entender e refletir à luz da mensagem do Evangelho sobre o que nós frutificamos. Os nossos frutos de vida têm a ver com frutos do velho homem ou da nova criatura que a gente é em Cristo Jesus. Porque se você olha para a sua vida e você vê obras de velho homem, eu te digo, isso não tem a ver com a vida com Jesus, simples assim.
Porque vir para uma igreja, se dizer de Jesus, se dizer que ama Jesus, isso é fácil. Mas aquele que encontrou com a incomparável riqueza da grandeza de Deus, da obra de Deus, do plano de Deus, isso transforma a vida do homem, isso ressignifica a vida do homem, isso dá propósito, isso muda com as prioridades, muda com tudo. Mas tem muita gente ainda morto, dizendo que é de Jesus, mas negociando o tempo todo, seguindo o caminho do velho homem. Talvez existam muitos no nosso tempo que vão dizer assim: pastor, se eu olhar para mim e eu prestar atenção e eu for sincero comigo mesmo, eu vou ver que eu não vejo obra, atitude, ação daquele que foi transformado por Jesus. Porque talvez você possa estar vivendo de religião, você pode ser um belo religioso aos olhos das pessoas, alguém que cumpre os ritos, alguns combinados, alguns compromissos, mas lá dentro, quando ninguém está vendo, você não está nem aí para aquilo que de fato Deus está esperando de você. Você vive uma vida ultrajante para Deus, não é a vida da nova criatura que se rende aos pés de Jesus, que deseja viver as boas obras que Deus preparou. Nós precisamos olhar para a mensagem da cruz e entender que no nosso tempo tem muita gente iludida, achando que o simples fato de estar na igreja está feita. Você pagou os R$25, não pagou não. A obra de Deus é algo do todo, é algo do romper com todas as coisas, porque você se deparou com um diamante, com algo precioso, algo que não se explica, não se justifica em palavras, e que tem tudo a ver com que Deus quer te abençoar, Ele quer te fazer feliz. Dessa forma correta, justa, vivendo para a glória dEle, mas tantos que podem sim estar iludidos e perdidos. Foi pago um alto preço, mas se você não apresentou Jesus como Cordeiro de Deus, se você não se reconheceu como miserável homem que carece do Cordeiro de Deus para expiar a sua culpa, se você não entendeu que Jesus é o seu Salvador, que você estava perdido sem Ele, se tudo isso não aconteceu, você está perdido. Se a tua vida, se os atos de vida não contam essa história, também não apontam que você de fato tem atitudes condizentes a isso, tudo isso é uma mentira também. Porque como você pode se deparar com tamanha riqueza e jogá-la pelo ralo, jogá-la pelo lixo? É sério assim? Você tem que ser sincero e responder isso para você não tem que responder isso para mim, para esse pastor, você não tem que dar um parecer, uma satisfação para essa igreja aqui, você tem que olhar para você mesmo e ser sincero se você entendeu o que foi feito por você de fato, se isso de fato mudou e tem transformado a sua vida como cabe, porque se você ainda não clamou ao Cordeiro, você precisa de salvação. Se você ainda tem prazer no pecado e o pecado não te dói, você precisa de Jesus Cristo. Se você pode estar muitos anos na igreja, mas se você não se constrange por tudo aquilo que dói no coração do Senhor, na verdade você ainda não conheceu a graça, é simples assim. Mas hoje é um tempo oportuno para isso, inclusive. Você precisa de salvação. Nós precisamos pensar sobre isso. Às vezes a gente se acomoda muito às estruturas humanas, aos hábitos, às agendas, ao dia a dia. Mas nós precisamos pensar nisso, independente de quanto tempo nós estamos na igreja. Os filhos da casa, os filhos de pais cristãos precisam pensar nisso, porque quando você chegar diante do Eterno, não é o fato de você ter sido filho de bons crentes que te fará limpo de toda a condenação, de todo o teu pecado não, mas é só o Cordeiro de Deus. Você entende isso? Jovem, adolescente, todos o nosso tempo precisamos entender, eu assumi a decisão mais importante da minha vida, eu reconheci como eu sou miserável e careço de Deus e preciso de Jesus para me apresentar a Deus. Porque às vezes é muito conveniente vir à igreja. A igreja é um lugar de pessoas que estão no processo, pessoas que estão lutando contra suas falhas para serem cada vez melhores na presença de Deus, mas essa é a vida da nova criatura comprometida com Deus. Mas estar em meio a novas criaturas não te faz nova criatura. O que te faz nova criatura é você se quebrantar diante de Deus e falar: eu preciso de um Salvador, e eu olho para a cruz, e o Cordeiro está apresentado, é por mim, Pai, porque eu preciso de um Salvador. Eu, Jesus, eu preciso de Ti, Pai, eu preciso do Teu Filho, do Teu plano, do Teu projeto, Jesus. Diante da realidade de morte, a realidade do plano de Deus, ser confrontado dentro dessa ideia
não é desesperador, porque Deus nos amou, Deus preparou um caminho, Ele preparou o Cordeiro, e por isso que é incomparável riqueza. Gente, Deus fez tudo por nós. Se dependêssemos de nós, nós já estaríamos perdidos. Mas o amor de Deus se revelou por nós, e glórias a Ele, por isso nós somos vitoriosos, porque Deus fez tudo por nós enviando Jesus. Há salvação, há possibilidade, há chances para todo aquele que de fato entende que precisa de salvação. E nós precisamos nos deparar com essa consciência, e se olharmos para a cruz, encontramos vitória. Se olharmos para a cruz e apresentarmos Jesus como nosso Cordeiro, como nosso Salvador, como nosso expiador, somos salvos em Cristo, somos ressuscitados da morte espiritual em Cristo, somos então a nova criatura, o novo homem espiritual de Deus e para as coisas de Deus. Tem muita gente dizendo: sou nova criatura, sou de Jesus, amo Jesus, sou discípulo, sou adorador. Mas Deus preparou uma série de boas obras para ele produzir e viver na sua própria vida, e ele não faz nada daquilo. Será que é nova criatura mesmo? Será que se encontrou com Jesus mesmo? Será que se dobrou diante do Senhor dos senhores mesmo? É sério assim. Irmãos, essa mensagem, esse tempo é sobre a sua vida, sobre o que você ouviu. Eu não sei quem é você, eu não sei quanto tempo de igreja você tem, eu não sei o que você experimentou, não sei o que você tem vivido, mas a grande pergunta é: quem você nessa história toda? Alguém que entende essa riqueza da graça de Deus, alguém que se rende a ela, alguém que compreende o que de fato ela é. Eu preparei uma ilustração aqui que para mim eu acho que ela é muito funcional para a gente entender toda essa mensagem dessa noite. Pensa no seguinte, pensa que existe um ônibus e ele vai sair de um dado lugar e ele vai para um outro lugar. Como se fosse uma pequena viagem dessas que muitas vezes a gente faz. E existe um líder dessa excursão, dessa viagem, um homem chamado Adão. E é dito a esse Adão antes da viagem assim: Adão, é o seguinte, conduz essa viagem aí, mas vai ter uma parada ao longo do caminho. E a dica é, a orientação é: não desça nessa parada, não compre nada de lá, porque não faça isso. O ônibus sai nessa viagem e quando, em meio a muitos quilômetros, o ônibus para nessa parada, porque ele iria parar nessa parada, mas quando esse ônibus chega, um graal da vida, vamos dizer assim, para todos que já viajaram de alguma forma desse jeito, quando o ônibus para nessa parada, Adão desce daquele ônibus, e não somente ele desce, mas todo mundo que está no ônibus desce junto com ele. Adão entra naquela parada e gasta muito, consome muito, a comanda dele não para, ele bipa muito naquela comanda, não só ele, mas todos que estão naquela viagem ali. Mas chega a hora de ir para o caixa, e quando Adão vai apresentar a sua comanda, é dito a ele que o que ele tem para pagar, o tipo de moeda que ele tem para pagar aquela dívida não é aceita ali. Enfim, ele tem que pagar com o que é requerido ali, a forma de pagamento. E aquilo vale não só para Adão, mas para todos daquele ônibus que estão ali, precisam pagar, mas não tem agora com o que pagar aquela dívida. É nesse momento em que eles pensam assim: complicou, não vamos sair daqui, porque quem não paga aquela dívida não sai daquele estabelecimento, daquele lugar. Mas a partir daí o motorista do ônibus já sabe dessa situação, ele desce do ônibus, ele entra naquela parada, ele não consome nada naquela parada, aí ele vai lá no caixa, o atendente bipa a comanda dele e fala: você está liberado, você não consumiu nada, você pode seguir viagem. Mas aí aquele lá, ele volta, conversa com aquele pessoal do ônibus e diz assim: eu vou lá interceder por vocês junto ao gerente da loja, quem é que quer ir lá comigo passar essa vergonha? Quem é que quer ir lá passar por tudo isso? Quem vai comigo? Alguns se manifestam e vão com o motorista lá, e o motorista ele chega para o gerente e fala assim: olha, está aqui, eu estou liberado, eu posso ir. Só que esses aqui, eles não têm com que pagar a dívida deles, mas eu vou pagar a dívida deles. Aí o gerente pega, calcula e fala assim: mas é uma conta muito cara, a conta de todos eles, vai custar tudo o que você tem. Mas o motorista fala: eu vou pagar, porque eu quero que eles sigam viagem adiante.
a dívida é paga e aqueles que estão com aquele motorista seguem a viagem. É disso que a gente está falando, meus irmãos, quando a gente olha para a mensagem da cruz, em pensar o grande projeto de Deus. Não tínhamos nada que nós pudéssemos fazer, mas Deus fez todas essas coisas por nós. E a primeira pergunta que nós temos que fazer é se nós reconhecemos primeiramente a incomparável riqueza da graça de Deus demonstrada a nós. Você entende o que é a cruz? Você entende o que é o Calvário? Você entende a miséria que você estava? O quanto você estava perdido, longe de Deus, carente de Deus, precisando de Deus, precisando desse plano maravilhoso de Deus? Você entende o grande tesouro, a grande pérola? É a grande pergunta disso, se você valoriza isso. A segunda pergunta é se você reconheceu de fato Jesus como o Cordeiro pela sua vida, como seu Salvador, aquele que foi no seu lugar. Você é nova criatura de fato. Olha para a sua vida, olha para o teu dia a dia, olha para o teu compromisso com Deus, olha para os teus atos de vida. Você tem produzido, você tem vivido as obras que Deus preparou para você viver como nova criatura. Isso é parte da sua vida, como alguém que se encontrou com Jesus, foi reconectado ao Pai por meio de Jesus. Isso é uma verdade, isso é uma realidade mesmo para você. As suas obras depõem sobre tudo isso, você tem feito elas. Se hoje você se apresentasse diante de Deus, Deus teria a dizer sobre o que você faz na sua vida cotidiana de segunda a segunda: servo bom e fiel, nova criatura que honrou o meu nome, nova criatura que fez valer de fato, que se entregou, que reconheceu Jesus como Salvador, que confessou com a boca que Jesus é Salvador, mas que o coração se dobrou a Ele como Senhor, como Romanos também nos diz. Você é essa pessoa? Isso são perguntas que você precisa pensar. Eu convido a todos que abaixem as suas cabeças e orem nesse instante, porque esse é um tempo de você olhar para a sua vida. Este não é um tempo que você deve pensar sobre o que de alguma certa forma as pessoas estão pensando de você. Não é uma coisa que a igreja vai resolver por você, não é uma coisa que esse pastor vai fazer por você, não é uma coisa que pai e mãe farão por nós, amigos farão por nós, cônjuges farão por nós. Tem a ver com a nossa condição de vida, tem a ver com aquilo que somos e o que temos feito diante de oportunidade que Deus nos dá por meio do plano que Ele preparou na pessoa de Jesus Cristo. Paulo falou àqueles irmãos: olha, vocês estavam perdidos, mas houve um plano maravilhoso de Deus, e aqueles que se curvaram, aqueles que olharam para o Cordeiro, foram ressuscitados com Ele. Deus os ressuscitou, Deus deu vitória, Deus deu um novo caminho, Deus fez haver sobre eles a vida nova, a vida da nova criatura sobre eles. Você é aquele que de fato tem vivido por isso. Antes de orar, eu quero dar a oportunidade de você, diante de Deus, pensar sobre isso e assumir uma decisão se você ainda não fez, se você ainda não chegou a esse momento da sua vida. Ou talvez você esteja indo no bolo da multidão, esteja achando que está tudo certo, mas não é a multidão que te leva, é Jesus que te leva aos pés do Pai, que te reconecta ao Pai. Talvez você não tenha feito isso ainda, não tenha aceitado Jesus como Salvador da sua vida. Talvez você não tenha reconhecido que você precisa de um Salvador. Talvez você ache que simplesmente, de alguma forma, você é bem legal, você só precisa de meio Salvador. Não, você está perdido sem Deus. Você está perdido sem Jesus. E essa noite é um tempo para você poder olhar para Deus e dizer: Pai, sem Jesus eu não sou nada, e eu olho para Ele como meu Salvador. Talvez você já tenha até assumido um caminho com a igreja, tenha assumido uma convivência, mas nunca tenha de fato entendido a seriedade do quanto tudo isso representa. E aí talvez você possa ter tomado uma decisão de boca, talvez você possa até ter achado que você chegou lá, mas quando você olha para a sua vida, não tem nova criatura lá. E aí? Você é nova criatura? Você é alguém que de fato olhou para Jesus e falou: é o meu Cordeiro, Cordeiro de Deus que foi apresentado por mim e que me tira do peso do pecado, que me dá a salvação em Cristo, que me reconecta a Deus e me dá a vida eterna?
Hoje, nessa noite, há um tempo para isso. Eu te convido, se você ainda não fez essa decisão, hoje é um tempo para isso. Se há alguém aqui ainda que não aceitou a Jesus como o Salvador de sua vida, você pode, do lugar onde você está, manifestar. Ergue a sua mão, erga bem alto para dizer assim: Jesus, eu preciso do Senhor. Jesus, eu preciso de você na minha vida. A igreja ora, interceda. Talvez você olhou para muitas coisas na sua vida, mas você ainda não assumiu essa decisão de você mesmo. Há alguém que hoje gostaria de dizer: Jesus, eu preciso de ti. Jesus, eu preciso de um Salvador. E eu olho para você. Há alguém que reconheça, alguém que se dobre. Pense nessas coisas, amado, nessa noite, porque isso tem a ver com a história da sua vida. Isso tem a ver com aquilo que Deus deixou para você como uma porta, como um caminho. Vamos orar. Senhor, nós acabamos de olhar aqui para a mensagem da cruz maravilhosa. Pai, como o teu amor é grande, como o Senhor é bondoso, Senhor. Como o Senhor é tão amável para conosco, Pai. Como o Senhor, de fato, nos amou a ponto de fazer o que a gente não poderia fazer por nós mesmos. Mesmo em meio a toda a sua excelência e santidade, mesmo diante da tua justiça verdadeira, não é como a justiça dos homens, o Senhor não se furtou ao seu amor por nós e o Senhor preparou um caminho. O Senhor enviou Jesus, Filho, teu Filho, único Filho, para empoeirar seus pés nesse mundo, nesse tempo, nessa vida, Senhor Deus. Para viver como alguém que poderia de fato vencer a morte, por chegar à morte e não ser encontrado nenhum pecado sobre ele. Foi o que Jesus fez por nós, Pai. E hoje nós reconhecemos que tudo isso é a tua grande obra manifesta em nosso favor. E como nós somos gratos por isso, Senhor Deus. É grandioso isso, é especial, é profundo. Senhor Deus, renova, ó Pai, em nós a cada dia mais o compromisso, o gosto de vivermos. Aqueles que já viveram essa decisão tão profunda, que a cada dia a gente entenda essa tão grandiosa graça manifestada por nós, Pai. Para que a gente se ocupe de cada boa obra que o Senhor preparou para que a gente viva. Para que a gente honre o Senhor de fato em canções, mas em atos de vida também. Para que a nossa semana deponha sobre uma vida de nova criatura, comprometida com cada boa obra que o Senhor preparou para que a gente faça das nossas vidas, dos nossos dias. Senhor, eu oro por todos que estão aqui, talvez alguns ao olhar para as suas vidas, não consigam ainda enxergar, Pai, a vida das boas obras que a nova criatura produz. Talvez alguns ainda consigam se achar de alguma certa forma bons, talvez alguns ainda não se viram miseráveis, carentes do Cordeiro. Pai, toque essas vidas, que ao teu tempo forma, maneira, que haja o quebrantamento de coração, de dizer: Jesus, eu estou aqui, eu preciso do Senhor. Eu preciso de Ti, meu Salvador. Eu preciso, porque é só pelo Senhor e no Senhor que eu sou ressurreto da morte eterna, da condenação eterna. É só em Cristo que eu alcanço a nova vida eterna na presença de Deus. Senhor, se há pessoas assim nessa condição nessa noite, que no nome de Jesus, nos próximos instantes de vida, ó Pai, de horas, dias, semanas, não importa, que haja a urgência de se quebrantar na Tua presença, porque o Senhor, Pai, é o único tesouro que nos importa, Pai. Esse mundo, essa terra, tudo passará, mas o Senhor, ó Pai, é para sempre. E o que o Senhor tem reservado para os que Te amam, para os que creem no Cordeiro, é para sempre. Senhor Deus, e não há vida melhor, não há vida fora disso. Traga essa consciência. Pai, se há pessoas aqui ainda presas à religiosidade de se achar que isso é a vida no Senhor e ainda não se dobraram diante do Senhor dos Senhores, que se quebrantem, nós oramos. Porque a vida que vale a pena é a nova vida que nós alcançamos em Cristo Jesus.
E eu oro, eu rogo, eu clamo por isso a respeito de cada um que está aqui nessa noite. É assim que nós oramos e te pedimos e o fazemos agradecidos pela tua palavra, pela tua mensagem. No nome santo de Jesus.